Eu vou. Já tô ao vivo. Vê se entra aí no Instagram, vê se já aparece eu ao vivo. Ainda não. Agora sim. Olá, Oi, Tamara. olá, boa noite, Boa professor. noite. Boa noite. Deixa eu virar mais aqui. Já já vamos começar. Já vamos. Tudo bom, Tamara? Boa noite. Tudo bem, boa noite, professor. Boa noite. O som tá bom? Ah, temos que usar fone de ouvido para não dar interferência. Porque senão, quando um fala, corta a voz do outro, né? Então, o senhor está com Não, fone eu de não vou ouvido? usar. Eu não vou usar. O meu não tem Ah, jeito aqui. então tá bom. Então, para eu não cortar com algum barulho, eu vou usar. Ótimo. Que mundo vivemos, né, gente? Agora tudo online. Que aventura divertida. Divertida mesmo. Uma descoberta. Isso é bom, isso é o novo. Exatamente. Então vamos esperar mais um minutinho e já já começamos, né? O pessoal está Sim, chegando, devagar. E vamos lá para essa mais uma aventura. foi uma aventura. Olha o pessoal de Maceió, pessoal do Sul, pessoal de Monte Alto. Que delícia, né? Que maravilha como a internet possibilita todas essas conexões, né? Do Brasil todo, do mundo todo. Isso é muito legal, muito legal. Olha só quanta gente conhecida. Portugal, Gente de Portugal, olha lá que legal. Pedindo para gravar, sim, vamos gravar. Brasília. Bom, já deu o horário, né? Vamos começar? Bom, gente, boa noite. É um grande prazer estar aqui. Boa noite, Tamara. boa noite, professor. E, enfim, vivendo essa aventura, né? Na verdade, esse livro, né? Nossa live é para fazer oficialmente o lançamento do livro Saúde, um Novo Olhar. Portanto, esse livro, na verdade, ele surge de um pedido, né, que eu recebia de muitas pessoas para ter um conteúdo sobre
que as constelações vêm acrescentando dentro da área da saúde, assim como dentro de outras áreas. E na verdade, esse pedido já existe há muitos e muitos anos, e esse livro ele foi sendo gerado, ele foi sendo construído, ele foi sendo estruturado. E como todos vocês sabem, eu não sou um escritor. Portanto, eu não tenho essa grande habilidade que muitas pessoas têm e que, aliás, eu tanto admiro. Mas, na verdade, eu queria, em algum momento, isso começou a aparecer como uma vontade, uma necessidade de deixar isso escrito, de deixar registrado tudo aquilo que a gente vem conseguindo com o trabalho da constelação ligado à área da saúde. E, portanto, eu senti em algum momento como a hora estava chegando, né? E foi assim que esse impulso ele começou a tomar volume, ele começou a crescer, mas mesmo assim ainda surgia a questão de como fazer isso, como lançar algo. Eu não queria uma coisa totalmente teórica, eu achei que isso ficaria uma coisa muito maçante. E é claro, algumas pessoas começaram a me pressionar e se dispor, e estamos aqui com a grande responsável, né, a Tamara, que com certeza foi um apoio e uma força indispensável, que eu acredito que sem ela não seria possível fazer esse trabalho. Então, nós chegamos a um formato de como a gente faria isso, né? De como seria esse livro, de como ele teria a estrutura, de como a gente montaria toda essa história. E assim, iniciamos um trabalho, que foi um trabalho longo. Então, esse livro, na verdade, é um livro que traduz encontros e tratamentos que foram feitos, ou seja, é um livro que ele foi construído em cima de uma coisa muito prática e objetiva, aonde módulos de saúde, ou seja, espaços onde eu estava tratando de pessoas. Então, isso foi tudo gravado, né? E a partir de uma experiência viva, prática, esse trabalho foi sendo transcrito e, é claro, dentro desse processo eu fui acrescentando mais conteúdos, mais informações, mas durante a leitura do livro vocês terão a possibilidade de perceber que terão muitas constelações, constelações que aconteceram, trabalhos e tratamentos que aconteceram. Claro, não vai estar exposto nomes de pessoas lá, mas são tratamentos reais. São trabalhos concretos que foram frutos de tratamentos dentro desses trabalhos específicos, aonde a abordagem da constelação era totalmente voltada exatamente para o tratamento de sintomas e de doenças. Então, é como se esse módulo de saúde, né, ele é um apanhado de como nós podemos utilizar as constelações para tratar de sintomas e doenças e como desenvolver esse novo olhar para os sintomas e para as doenças. Basicamente, entender que os sintomas e as doenças, eles são algo bom, eles funcionam como uma pista, um corrimão, ou eles apontam uma direção de algo importante que precisa ser visto. E assim foi. Mas passamos quanto tempo, Tamara? Quase 1 ano e meio, 2 anos construindo isso? 2 anos e meio, por aí. Isso. Então, esse é o primeiro volume. É claro que é um material muito grande e a gente resolveu que não dava para fazer um volume só, porque ficaria uma coisa muito pesada, cansativa. Então, a gente dividiu esse livro em 2 volumes. Um é esse que vocês estão vendo aí atrás, que é o que está sendo lançado, e tem um volume 2, que é, na verdade, a continuação do trabalho, que vai sair agora no segundo semestre
provavelmente mais do meio para o final do segundo semestre, que na verdade é a continuação desse livro. Então, assim, foi um trabalho feito com a Tamara, ela me ajudou muito dentro desse processo, não só no processo de transcrição, nos processos de estruturação, na montagem do livro, das sequências. Então, assim, o trabalho que a Tamara fez foi, assim, indispensável, porque com todas as minhas atividades de dar aula no Brasil, na China, na Alemanha, os cursos, workshops, treinamentos, consultório, eu não teria conseguido fazer isso sem ter o apoio dessa querida pessoa que vem me acompanhando nos meus trabalhos há muitos anos. Quantos anos já, Tamara? Acho que 20 anos. Então, é uma pessoa muito por dentro que acompanha meu trabalho e não poderia ser uma pessoa mais perfeita para fazer isso. Então, assim, foi um apoio indispensável e juntos, né? Na verdade, era para ter saído antes desse livro, né, Tamara? Ele já estava relativamente pronto antes. Com a chegada da pandemia, a gente acreditou que talvez a pandemia fosse mais breve, e então a gente atrasou um pouquinho o lançamento, deu uma enrolada, vamos ver se a pandemia melhora, e depois a gente viu que não ia melhorar, e aí virou ao contrário. Aí a gente queria lançar o livro, porque a gente acreditou que poderia ajudar as pessoas, especialmente porque a pandemia não só não melhorava, como começou a piorar. Então, chegou, enfim, chegou. Né? Chegou a hora, chegou o tempo, e com isso temos aí um livro que, na verdade, eu vejo isso como algo importante no sentido de trazer um novo olhar para as pessoas. Não só para as pessoas de uma forma geral, mas também para as pessoas que ajudam outras pessoas ou que vivem esse trabalho de ajudar as pessoas. Então, antes de continuar falando sobre isso, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos muito especiais. O primeiro deles, é claro, esse primeiro agradecimento vai para a Mimansa. A Mimansa, como acho que muitos de vocês já sabem, é uma amiga de mais de 30 anos e é uma pessoa que na minha vida funcionou como uma mentora, sabe? Uma pessoa da qual eu tenho muito respeito, muita admiração, mas não só respeito e admiração, tenho muita gratidão, porque é uma pessoa que me trouxe muito conhecimento, que me ajudou muito nos meus processos, e também foi a pessoa que me apresentou a constelação familiar, no final de 96 para 97. Foi a pessoa que me apresentou o Bert pessoalmente, em 1999. E é uma pessoa que, na verdade, se tornou uma grande amiga e eu a tenho como uma pessoa sem palavras para descrever o respeito, a admiração e a gratidão que eu tenho por ela. E como todos vocês já sabem, foi a Mimansa que trouxe a constelação para o Brasil, ela que trouxe, eu dei eu organizei o primeiro evento para ela aqui, ela que deu o primeiro treinamento, ou seja, ela é responsável, em última instância, por tudo que isso se desenvolveu no Brasil. Ela tem esse papel importante, a número 1, né, a pessoa que trouxe. Então, eu quero dizer muito obrigado a Mimansa e também dizer a ela o que essa responsabilidade trouxe e os desdobramentos disso para todos nós, os povos brasileiros. Também queria dar um agradecimento muito especial a Sophie Hellinger. Ela fez o prefácio do livro, então eu quero agradecer a ela pela disponibilidade, pela honra que ela me deu de fazer o prefácio desse livro. A Sophie Hellinger, para quem não conhece, é a esposa do Bert, aquela a quem o Bert deixou esse legado de levar esse trabalho adiante. Assim como ela
ampliou o trabalho do Bert, e também ela que criou a escola da Hellinger Schule, na Alemanha, e a quem também me convidou para ser professor da Hellinger Schule, e assim ela continua desenvolvendo esse trabalho em todo o Brasil. Em todo o mundo, não só no Brasil. No Brasil, em outros países da Europa, na Ásia, especialmente na China. Portanto, eu quero dizer um obrigado, Sophie, de coração, por você me honrar com esse prefácio desse livro de saúde. Claro, a Tamara, por tudo aquilo que ela contribuiu, sem o trabalho dela não seria possível a montagem, o desenvolvimento e o nascimento desse livro. Também gostaria de agradecer a Marli, né? A Marli, a pessoa que esteve comigo nesses últimos 20 anos praticamente, organizando todos os meus eventos, a pessoa que inclusive organizou esses eventos de saúde. Então, é uma pessoa que faz parte de tudo isso que foi sendo construído. Então, obrigado muito de coração a Marli e todo o pessoal da Central de Eventos que vem organizando meus trabalhos, meus treinamentos, meus workshops, um trabalho intenso de quase 20 anos. Claro, tem outras pessoas que indiretamente ou diretamente também participaram desse trabalho, né? A Raquel ajudando muito a gente nesse processo final de estruturação, não só de criação de sites, de organização de vendas e tudo mais. Maria Regina Marques, que trabalhou com a criação da foto, da capa. Então, a Maria Regina, de uma sensibilidade grande, ela que capturou fotos e ajudou a gente a desenvolver a capa do livro. Claro, muitas outras pessoas participaram desse processo, processos de revisão do livro, muitas vezes, com leituras e diagramações e todos os processos. E nesse momento eu destaco a Laura, como que é o sobrenome dela? Laura Bacelar. Laura Bacelar, uma pessoa muito importante que trazia questionamentos e através desses questionamentos ela me permitia ampliar e aprofundar conceitos que para uma pessoa leiga como ela sobre o assunto, mas muito experiente na área de editora, ela fazia questionamentos e que isso me permitia ampliar e aprofundar determinados assuntos que para ela não ficava claro. Então ela teve um papel muito importante. E claro, outros revisores também participaram de todo o processo. Também quero falar do Vitor, da editora Tagore, que é a editora que fez todo o trabalho de publicação, de edição do livro. Eles são de Brasília. Um obrigado muito grande ao Vitor e à editora Tagore por aceitar esse desafio de estar dentro desse projeto. Então, esse momento é um momento muito especial, né? Que não só eu reconheço todas essas pessoas que estiveram muito diretamente envolvidas nesse livro. E é claro que como todo constelador, não tem como falar isso sem eu estar internamente lembrando dos meus pais, da minha família, irmãos vivos, aqueles que estão lá junto com os meus pais no outro plano. Não tem como falar nesse momento sem lembrar deles. E não tem como lembrar deles sem meu coração se expandir de emoção, de amor, de gratidão, né? A minha família dos dois lados são famílias de imigrantes e com certeza fizeram uma longa jornada lá do outro lado do mundo, da Europa para cá.
eu nem consigo imaginar a dificuldade que foi tudo isso, né? Não consigo imaginar como que é passar quase um mês no navio, naquela época, chegar num país que não se falava a língua, com todas as dificuldades que existiam na época, e aqui começar uma nova vida. Então, eu olho para isso e eu admiro profundamente a coragem deles, a força, a resiliência, porque eu sei que não foi fácil, nem um pouco fácil. Assim como para tantas outras famílias de brasileiros que com certeza passaram por situações semelhantes, né? Todos nós sabemos, os brasileiros é um misto, é uma miscigenação enorme do mundo todo. Então não é difícil encontrarmos pessoas que passam ou que têm na sua história essa história de imigração e todas essas dificuldades. E eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, que toda essa força, toda essa coragem é o que me permite fazer aquilo que eu faço. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu recebo essa força. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu precisei muito dessa força quando eu comecei como médico trabalhar não só com constelação, mas com todos os outros trabalhos que eu fazia, já fazia de medicina holística, o que era uma coisa muito pioneira no Brasil. Existia um medo, a classe médica é muito fechada. Então eu precisava de muita força para ter coragem de expor os meus conhecimentos, os meus trabalhos, porque existia muito risco. O CRM, ele às vezes é natural, né? Eles com a sua função de fiscalizar, enfim, uma pessoa precisa de muita coragem para falar sobre algo que nunca foi dito dentro de uma classe. Então é claro que a minha força, eu não tenho dúvida, vem disso, né? Vem desses pais, desses avós, desses bisavós, que com certeza é a base de tudo. Também não posso deixar de falar do meu irmão, uma pessoa maravilhosa, muito simples, e com quem eu aprendi a admirar profundamente. Eu tinha muitas dificuldades com ele, porque eu sempre gostei dos estudos e ele gostava da natureza. Eu gostava da cultura e ele gostava da terra. E eu não entendia isso quando era jovem, adolescente. Mas eu vim a entender isso bem mais tarde, depois de andar pelo mundo e ver como ele tem uma sabedoria. E o Bert mesmo falava muito sobre isso. Quem vive na terra conhece as leis da vida. Aprende a ter paciência, aprende a esperar, aprende que é hora de plantar, hora de colher, hora de preparar o solo. Portanto, quem vive muito próximo da natureza sabe como a vida funciona, observando a natureza, tendo que lidar com isso. Então, é maravilhoso ter um irmão assim. É maravilhoso ter um irmão, a princípio, tão diferente, mas que no fundo olhamos para as mesmas coisas por ângulos diferentes. Então, obrigado, meu amado irmão. Claro, eu poderia ficar falando aqui nessa jornada que me fez chegar até aqui, falar de tantas outras pessoas. Quantos mestres maravilhosos. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada, porque na hora certa a vida me colocou pessoas certas, não só como Osho, como grandes pessoas que me ajudaram no meu processo de cura, de busca, que eu continuo, né? Eu já obtive muitas curas na minha vida e sei que obterei muitas outras tantas, e eu me sinto num bom caminho. E eu, se eu tentasse agora falar de todos, eu com certeza cometeria alguma injustiça, porque foram muitas pessoas. Então eu me sinto muito abençoado de na vida ter encontrado essas pessoas, elas sempre surgirem na hora certa.
E é claro que a chegada do Bert revolucionou minha vida, revolucionou meu trabalho e minha forma de ajudar as pessoas. Bom, se eu começar a falar mais muito, eu vou começar a chorar aqui e não sei se é um bom momento. Então, assim, esse livro, né, e em algum momento a Tamara me perguntou, bom, mas como você vai dedicar? Como você vai fazer com isso? Eu falei, bom, eu quero dedicar esse livro às pessoas que têm interesse em se conhecer. Eu quero dedicar esse livro, na verdade, para as pessoas que buscam um crescimento, que buscam curas, não só do corpo físico, mas que buscam curas no seu coração. Né? Quando falamos de saúde, não estamos falando só do corpo físico, estamos falando de como nós estamos na vida. Né? Um coração cheio de mágoas, de ressentimento, é um coração que está adoentado. Uma alma perdida é uma alma que está adoentada. Portanto, os sintomas que nós temos no nosso corpo, eles são uma manifestação de desordens que existem no nosso coração, na nossa alma, na nossa família, na nossa relação com a natureza, com o meio ambiente, com o coletivo e na nossa relação com a vida de uma forma geral. Portanto, quando falamos de saúde, estamos falando desse olhar amplo que nos permite estar no nosso lugar diante da vida, mas não só diante da vida no sentido de profissão, diante da vida nas nossas relações, a nossa posição diante da nossa família, o que vive e habita o meu coração, né? Como que eu me relaciono com as riquezas da natureza, como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, a minha coletividade. Portanto, saúde é algo que é muito mais amplo do que o campo físico, o corpo físico. Claro que no nosso corpo físico, nós muitas vezes vamos ter os sintomas da forma como nós nos relacionamos com todos esses outros universos. Porque é através do nosso corpo físico que nós percebemos quando algo não está bem. Assim como é no nosso corpo físico que nós percebemos os nossos sentimentos, que nós percebemos as nossas limitações, dificuldades, é no nosso corpo físico que a gente entra em contato com a doença, com a dor, com a tristeza, com as angústias, com as alergias, com os tumores. Portanto, tudo que nós vivemos, nós percebemos através do nosso corpo físico. Só que o nosso corpo físico é uma manifestação das nossas multidimensões, aos quais está em nós, ou nós fazemos parte, ou que atua em nós. Portanto, as constelações nos mostram claramente como a origem da nossa família e dos nossos antepassados atuam em nós. Mas não é só isso. Isso é a base, a origem da maior parte das doenças. Mas também não são só as doenças sistêmicas. Também existe a relação que eu faço com o mundo, a coletividade, o inconsciente coletivo, com o meio ambiente. Também existem os traumas, também existem as questões alimentares, também existe a minha atividade física, o quanto eu me movimento, ou seja, o ser humano é algo absolutamente complexo e que ele é influenciado por muitas dimensões ao mesmo tempo. E o efeito do nosso equilíbrio ou da nossa consciência com todas essas dimensões, o resultado disso nós percebemos no nosso corpo, através de como ele funciona, através do meu bem-estar, do meu mal-estar, de sintomas, de doenças. Portanto, qualquer desordem
em algum desses níveis, eu vou perceber isso através do meu corpo, através dos meus sentimentos, das minhas dificuldades, limitações, ou seja, tudo eu percebo através do corpo. Então, nesse livro, o meu objetivo é trazer esse novo olhar para a saúde. Nesse livro, eu ensino como nós fazer isso. Como a gente desenvolver um novo olhar que nos permite acessar as mensagens que estão por trás dos sintomas e das doenças. Então, através das constelações que estão relatadas nos livros, nesse livro, a gente mostra através das constelações como funciona um tratamento, como desenvolver esse olhar. Mas também, durante o livro, existem trabalhos, meditações que nos permitem ampliar e aprofundar esse olhar. Então, esse livro ele tem como finalidade trazer movimento de cura para as pessoas que realmente estão interessadas em tratar algo, se mover, dar passos em direção a curas que não são curas só do corpo físico, mas também do corpo físico. Portanto, esse livro ele tem como objetivo trazer esse novo olhar, mesmo para as pessoas que não são da área da saúde, para qualquer leitor. E também eu usei uma linguagem muito simples, não é uma linguagem médica, é uma linguagem que permite a conversa com todos nós, com qualquer pessoa, né? Ou seja, é um livro dentro de uma linguagem simples, onde as pessoas podem entender, e é claro que quem tem conhecimento de constelação acompanha isso um pouco mais facilmente, e quem quiser saber mais de constelação, também temos muitos livros do Bertz que permite e cursos e treinamentos. Mas esse é um olhar bem específico para a saúde. Então, é um livro que não é para ser lido com a mente. É um livro para ser lido com o coração. Porque, em última instância, é um livro que fala sobre amor. O amor é a força mais curativa da vida. Aliás, a vida surge através de um ato de amor. Portanto, é um livro que tem, como eu já disse, e agora me sinto um pouco repetitivo, que permite às pessoas que realmente estiverem disponíveis a dar passos, elas encontrar esses caminhos dentro desse livro. Mas, como eu disse, não é um livro para ser lido com a mente. Ali vocês vão ver, em alguns momentos, eu sou muito repetitivo com algumas coisas. E isso, aliás, foi até um momento polêmico, né, Tamara, com a Laura. Ela falava, mas Exato. você já disse isso, agora você está repetindo, não se faz isso num livro. Eu falei, mas Laura, foram conversas aquecidas, né? Lembra, Tamara? E aí eu falava, mas Laura, não é um livro de literatura, eu não sou escritor. Eu quero aqui compartilhar algo, então eu vou ficar repetitivo. E eu estou sendo repetitivo porque eu sei que a importância... Às vezes você diz uma coisa muito importante e as pessoas não ouvem. Então, quando eu me torno repetitivo com algumas coisas, eu sou repetitivo porque eu sei que a pessoa precisa ouvir isso várias vezes. Eu sei que se a pessoa não ouvir isso várias vezes, ela às vezes não se dá conta da importância, porque às vezes é algo super simples, mas é que tem uma profundidade e aquilo eu fico repetindo aquilo. Então vocês vão ver que no livro várias vezes, mas eu já li isso. Ah, que bom que você está lembrando que você já leu. Sinal que você começa a perceber a importância que isso tem. Por isso eu fico repetindo. Então, aí chegou uma hora que a Laura falou assim, ok, agora eu entendi, eu desisto, eu já entendi, esse livro não é um livro tradicional, não é um poema, não é um livro de romance, não é... Não é. Eu falei, não é nada disso. Isso... Ele é uma, Esse vi- tema... Fala, ele é tá. uma vivência, Xan. Esse livro são vivências, e as vivências, elas
encantam, elas se repetem também, às vezes, né? As Sim. vivências têm de novo uma nova fala, ou às vezes uma fala que já até aconteceu numa vivência anterior, mas a vivência em si é outra, né? Então, esse Sim. livro são vivências. Aliás, sem te interromper, mas já interrompendo, Ótimo, eu, assim eu descanso um pouquinho de falar. Perfeito. eu queria falar algo a respeito desse trabalho, da captura. Eu fiz também, quero agradecer, porque fiz esse trabalho em sintonia com as minhas origens, com a minha família e meus antepassados e tudo que eu recebi da vida. Então, foi uma honra, querido professor, fazer ter a permissão de poder fazer esse trabalho naquele ambiente que muitos de nós que estamos aqui hoje nessa live, nós vivemos essas experiências naquele ambiente tão lindo, tão amoroso, cheio de abraço. Foi um encanto na nossa vida, foi muito especial passar por aquelas vivências na sala de eventos, todas as reuniões, workshops, treinamentos. Então, quando fiz o livro, quando estruturei com o senhor o livro, a ideia de trazer bem próximo para o leitor o que acontecia lá dentro. Então, nós não perdemos uma fala, nas constelações a gente tenta dizer o que está acontecendo no desenho, expressa bem se alguém tremeu, se andou para frente, para trás. Então, para sentir, para ser também, levar a pessoa ao máximo daquela experiência que a gente viveu e foi tão encantadora, né? Sim, e agora a Tamara pode falar um pouquinho também, né? Sobre como o livro tá, tem umas marcas no livro, enfim, você podia falar um pouquinho sobre Quero isso. falar sobre isso. Então, o livro tem essa intenção de trazer aquela atmosfera dos workshops, do treinamento, para quem está lendo. E ele foi diagramado pelo Sidney, e essa nós pensamos numa forma de deixar para quem vai ler a experiência. Não sei se vai conseguir perceber, se está ficando claro para perceber que o livro tem umas marcas no canto superior, mais escuro. Nessas marcas mais escuras são as constelações. Depois, ele também tem marcas na lateral. Na lateral, as marcas são de meditações. As páginas mais escuras na lateral são de meditações. O livro também contém, então, ele é a captura da, exata do que o professor disse nos treinamentos. E as meditações, elas têm um QR Code ao final. E ao aproximar o celular, a pessoa pode escutar a meditação direto do site do Dr. Renato. E também, no final, o livro tem no apêndice a palestra do Dr. Renato sobre a Covid e os tempos atuais. E então, um dos itens bem interessantes do livro é que, durante a constelação, o Dr. Renato faz comentários teóricos, ou às vezes ele esclarece algo mais. Nós não tiramos nada disso, está tudo lá. E às vezes, ao final da constelação, tem o pós-constelação, que é a conclusão, ou às vezes um arremate que é dado junto com o grupo. Isso também está aqui. Então, a constelação foi desde o momento em que o cliente senta na cadeira com o doutor Renato até a hora que termina mesmo, a hora que o cliente levanta, o doutor Renato finaliza aquela conclusão. Então, ela é completinha, né? Isso é algo que eu gostaria de falar, porque essa experiência é a tradução da experiência que nós tivemos na sala, nos workshops. Sim. Doutor Renato, leu comigo, quero falar sobre isso. Doutor Renato leu todo o livro
Na verdade, são 2 volumes, todos, ele fez a leitura junto comigo de todo o texto, então foi muita dedicação do tempo dele para que a obra pudesse acontecer também. Então, foi uma gratidão que a gente pode receber esse presente agora. Né? Quero chamar a atenção para os QR Code, porque a gente queria, em alguns momentos eu faço meditações que são vivências muito importantes que nos auxiliam na busca dos tratamentos, né, dos sintomas e das doenças. Então a gente queria traduzir isso, porque uma coisa é você ler a meditação, outra coisa é você ouvir a meditação. Porque as pessoas que estavam lá no trabalho, elas estavam ouvindo. Na verdade, ouvir a meditação são meditações guiadas que nos traz esse movimento. Então, a gente resolveu colocar o QR Code. Então, na hora que vocês chegam na meditação, vocês têm a possibilidade de ler, está lá toda impressa, mas tem o QR Code. Então, nessa hora, vocês podem ouvir e fazer a meditação, e fazer as vivências, e trazer essa vivência. Na prática, é lógico, com a minha voz, a meditação, e assim é um livro que dá para vocês a possibilidade de ter algumas vivências. Assim como no final, a gente resolveu acrescentar também outras meditações e até mesmo palestras sobre o Covid e tudo mais. Então, vocês vão ver que no livro tem uma série de QR Code. Na sequência, as meditações e no final a relação de todas essas meditações. E como QR Code, acho que vocês hoje em dia já sabem utilizar muito bem, né? É só encostar o celular e aí já dá acesso direto. Então a gente ficou pensando como trazer essa vivência de uma forma mais viva para a pessoa, não ser só uma leitura, embora a leitura ela tenta traduzir ao máximo, o mais fidedigno possível, as vivências, como a Tamara disse, né? Relatando até a hora que a pessoa senta, a respiração, e como eu interajo nisso, como começo um trabalho, ou como que os passos, como isso vai sendo evoluído, e como se conclui, enfim, é todo um processo. Então, Renato, as pessoas estão perguntando bastante já a respeito de onde comprar o livro. Posso falar alguma claro, coisa sobre ótima, isso? Tamara, pode falar, por Tem favor. muitas perguntas e então eu vou assim, o livro está disponível no site do Dr. Renato, que é renatochambertati.com. Então, barra livros. Então, o livro está disponível no site dele. Além do site dele, está disponível na Amazon, na Submarino, na Estante Virtual, na Livraria Leitura e nos escritoresbrasileiros.com.br. No site do Dr. Renato, aceita cartão de crédito ou de débito. E todas as pessoas que comprarem o livro até a data de hoje vão receber o livro autografado. E nas livrarias, Leitura de Brasília, o livro está disponível na livraria física, né? Então, nas livrarias Leitura de Brasília. É isso. Provavelmente o livro estará à venda em outros canais e com certeza os livros estarão à venda também lá nos meus eventos, seja nos workshops, nos treinamentos, isso estará sempre lá à venda. E provavelmente novos canais se abrirão, mas na verdade vamos fazendo passo a passo, né? Bom, Eu quero falar algo. Posso? ótimo, claro que pode, Tamara, por favor. Então, assim, o volume, eu queria falar a respeito do volume 2. É hora de falar? Posso falar? Ótimo, pode falar. Ótimo. Então, da mesma forma que esse volume 1 ele está estruturado, constelações, meditações, os QR Codes, a mesma estrutura terá o volume 2. No volume 2, o doutor Renato aprofunda
as questões a respeito dos grupos de doenças, doenças fisiológicas, psicológicas, sistêmicas e espirituais. Ele aprofunda a discussão sobre o tema, abre bem esse tema. E, dentro das doenças psicológicas, as dinâmicas que atuam nessas doenças e também os traumas. Então, o livro 2 ele contém além dessas aberturas dos grupos de doença, também a questão, mais reflexões a respeito da saúde, da cura e do brilho pessoal na direção da vida. Então, ele conclui a obra inteira. O volume 2 ele é conclusivo em relação à discussão do tema saúde. Né? Eu Sim, queria falar um pouco sobre isso. exatamente. No volume 1, eu vou fazendo todo o caminho que me levou a todo esse processo. Eu vou trazendo alguns conceitos, mas no volume 2 existe um aprofundamento, a classificação das doenças, como tratar cada um desses universos. Essa classificação, na verdade, ela é feita exatamente para a gente ter noção de onde buscar o caminho da cura. Então, uma doença psicossomática, a forma de tratar isso é diferente de uma doença sistêmica, que também é diferente de uma doença fisiológica, né? Então, essa classificação, ela surgiu, na verdade, dentro de mim, no sentido de o que me guiava para buscar o tratamento das pessoas, né? Então, eu primeiro tentava diferenciar, entender se a doença era fisiológica, se aquele sintoma era psicológico, psicossomático, ou se ele era sistêmico, ou se ele era espiritual. E lá entende-se melhor o que é o conceito de espiritual. Então, assim, essa divisão ela é importante porque ela nos permite, de cara, já começar a ter noção, né? E quando você tem um sintoma, de cara, isso, na medida que você tem a noção dessa classificação, isso já te guia, já te dá um norte para que você deve olhar, para que você deve estar atento, ou qual é a mensagem que pode estar por trás disso. Então, é muito diferente de você tratar um trauma ou uma doença psicossomática de uma doença sistêmica. A forma de tratar e a forma do que você olhar é totalmente diferente. Então, no segundo volume tem um aprofundamento e tratamentos mais voltados a isso. Queria lembrar, Renato, que isso, nessas abordagens, você vincula o papel do constelador, a profissão do constelador, como ele atuar sem tirar a dignidade, né? Mantendo a dignidade do outro. Né? Se aprofunda também na parte que você abrange a profissão do constelador. Sim, ou seja, a postura do ajudador, né, para você ser eficiente e na questão essencial. Isso foi uma coisa que sempre me moveu na minha vida, mesmo tendo quando eu fazia a faculdade de medicina. Eu queria saber o essencial. Sempre eu me importava com o essencial. É lógico que muitos sintomas podem ser amenizados com remédio, com os fármacos, de uma forma geral. Mas o que me interessava era o essencial. Por que a pessoa adoece? Por que o sintoma? E isso foi o sempre que me norteou na vida e que me fez ir em busca desse conhecimento na Índia, onde eu morei, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Isso é o que me moveu a minha vida toda, que é me entender, em primeiro lugar, me tratar e, junto com isso, compartilhar como médico ou como ajudador esse conhecimento. Então, esse livro é, de alguma forma, um resumo desses meus 30 anos efetivamente lidando com isso. Eu sou formado há mais de 32 anos, vai fazer esse ano, mas também é algo sobre a vida, né? Porque esse senso da relação com o cuidar, eu trago isso desde criança, que do campo que sou, fui criado numa fazenda,
e na natureza, e eu já me interessava muito sobre isso, e já vivia muito isso com os animais, né? Me interessava e observava o comportamento dos animais, e eu sabia que aquela semana ia ter uma cria de animal, e eu já ia lá e eu queria acompanhar, e eu me interessei sempre muito pela vida, por esses cuidados. Enfim, é uma aventura tudo isso. É uma aventura e é uma delícia estar podendo compartilhar isso com vocês. Então, agora, Renato, Tamara, eu quero te agradecer, viu? Eu quero te agradecer por você ter tão assim amorosamente acolhido um pedido, uma forma de trabalhar e também ter aceito que assim para mim isso foi algo muito novo, foi uma experiência fantástica, mas totalmente nova para mim e você apoiou e, e isso me deu muita força de poder continuar. Então, muito obrigado pela sua paciência, pela sua compreensão, pela sua abertura, né? Muito obrigada. eu é que agradeço, Tamara. Eu é que agradeço. Eu não estou conseguindo ler muitas coisas aqui, mas se tiver alguma pergunta que a gente possa Sim. responder, ainda temos mais um tempo. Não quero prendê-los muito hoje aqui. É só para oficialmente a gente estar lançando o livro, vocês poderem ver a carinha do livro. E quero saber se tiver alguma pergunta que a gente possa responder. Estamos à Aqui, disposição. aqui não observo, não tem perguntas, não tem pergunta. Eram Mas perguntas mais voltadas para as o... pessoas querem saber onde compra, como Tá, acessa, se vende pelo Instagram, essas coisas assim, pelos tá. canais de venda. O interesse aqui, por enquanto, é pelos canais de venda. Ah, me perguntaram aqui, alguém me fez uma pergunta, que é se os trabalhos já voltaram. Sim, nós retomamos já faz um mês os trabalhos presenciais, com todos os protocolos de segurança. Então, já voltamos os workshops e os treinamentos. E por hora seguimos em frente. Qualquer mudança, né? Porque a gente sabe que pode ter mudanças, a gente vai comunicando. Então, eu estou vendo aqui se os dois volumes estão à venda. Não. Por hora, só está o volume 1 à venda. O volume 2 vai ser lançado no segundo semestre, na segunda metade, provavelmente, do segundo semestre. Já está tudo em andamento, já está num processo de, daqui a pouco, de diagramação, mas ele vai ser lançado no segundo semestre, na segunda metade do segundo semestre. Então, as pessoas estão perguntando quando que terá o livro de empresa, se em algum momento vai acontecer esse livro, é isso aí. Sim, com certeza, o livro de empresa vai acontecer. Esse vem depois do livro do segundo volume, né? Tem uma fila aí de livros. E a Tamara, na verdade, ela está me ajudando numa sequência, numa série de livros que, na verdade, a gente pretende lançar, e tudo isso, a princípio, com esse mesmo objetivo, trazer vivências muito concretas da nossa experiência, nossa, aqui do povo brasileiro, com todas essas questões. Então, sim, tem um livro sobre o Constelação na consultoria empresarial. Esse livro também está a caminho, mas ele vem depois do livro, do volume 2 da saúde. Talvez Tem aqui... uma pessoa, tem uma pessoa perguntando a respeito de que teve um diagnóstico de câncer de pele e se o livro pode ajudar nesse sentido. Pode sim, tem até constelações a esse respeito, não é, Renato? Sim, sim. A gente entra nessa área de tumores, a importância disso. Sim, nós falamos sobre isso. E tem uma pessoa perguntando se também se há uma sugestão sua a respeito de como as pessoas podem se manter um pouco mais com uma saúde mental nesses tempos. Como podemos nos manter saudáveis mentalmente Então, nesses tempos? nós também, lá
na palestra sobre o Covid, né? Então, nós trazemos esse olhar sistêmico, assim como nas meditações. As meditações podem ajudar muito vocês a se manter saudáveis, serenos, e mais do que isso, tirando algo de bom desse momento e dessa situação. Então, seja com as meditações, no livro também, em algum momento eu falo sobre isso, mas também com os QR Codes sobre a palestra do Covid, né, eu também falo bastante sobre isso, né, como desenvolver um olhar que nos faz crescer com tudo isso e não nos desestruturar. Sim, especialmente nas palestras lá no final, né, Tamara, que tem palestras sobre Exatamente, Covid. exatamente, exatamente. Aquela palestra, ela é muito interessante, eu sou suspeita para falar, mas ela não perde a atualidade dela, é incrível. As frases são sempre atuais, estão muito atuais. Tem uma questão aqui a respeito de reparentalização, eu acho que se existe em algum momento no livro. Eu acredito que não desta forma, mas no livro é discutido bastante as relações pais e filhos, as relações do lugar, nas constelações, inclusive aprofunda muitas vezes as consequências desses afastamentos. Tá. E também pessoas perguntando sobre depressão, sobre pânico. Sim, nós entramos em todos esses assuntos. Todos esses assuntos vão ser abordados no livro. Todos eles estão lá e estão sendo abordados, casos concretos, tratando das pessoas. Sim, é um livro sobre saúde. Eu sou médico e as pessoas, com certeza, trouxeram muito esses temas. A Raquel está me mostrando aqui uma pergunta: relação da psicossomática com a constelação. Uma pergunta aqui falando sobre a relação das doenças psicossomáticas com as constelações. Olha, a princípio, eu falo muito sobre isso. Eu diferencio, aliás, o que é uma doença psicossomática das doenças sistêmicas. As doenças sistêmicas é aquela que nós utilizamos a constelação para tratar. E as doenças psicossomáticas são de origem totalmente diferente das doenças sistêmicas. Geralmente as doenças psicossomáticas, elas acontecem por traumas e por situações difíceis que a pessoa está vivendo, tem sintoma agudo. Lá eu dou todos os exemplos de doenças mais psicossomáticas, e depois o que é uma doença sistêmica, e aí a forma. Então são coisas totalmente diferentes. Então o livro faz essa diferenciação. Isso Isso é está nas importante notar. classificações das doenças. No segundo volume, isso vai acontecer, né? O No segundo segundo volume. volume eu entro bem profundamente nisso. No começo eu abordo, é, é, eu vou introduzindo tudo isso. Como eu disse, é muito material, gente. É muito É material. E muito. por isso, nós inicialmente fizemos, era um livro só. Mas a hora que a gente viu, ia dar 800 páginas. E aí não dava um livro de 800 páginas, é muito pesado, desconfortável, Uma, inclusive para pegar, para ler, para se deitar. Então a gente entendeu que a gente precisava dividir o livro em 2 volumes. Então, o volume 1, ele traz todo o processo, conceitos, a evolução do olhar, a transformação. Depois vai tendo constelações, onde eu vou trabalhando, e depois vou entrando também no volume 2, onde vou aprofundando nas classificações das doenças e como vai se tratando tudo isso. Então, é muito conteúdo, é muito conteúdo. É um livro que vai funcionar até mesmo como um livro de consulta, né? Um guia de como você utilizar o olhar para tratar das suas questões. É um livro de consulta, na verdade, porque ele é um guia. Se você se entregar à leitura e se deixar ir envolvendo nos trabalhos, nas meditações, vocês vão estar vocês mesmos se tratando. O objetivo é exatamente esse, que vocês desenvolvam esse olhar e, através desse olhar, vocês aprendam a se curar. Em outras palavras, que na verdade eu acho que define melhor o objetivo do livro, é cada um despertar em si um processo de cura. Nós é que nos curamos.
E é importante a gente aprender isso, que não só, às vezes a gente precisa de um médico, de um terapeuta, né, para despertar essas curas em mim. Mas eu posso aprender a fazer isso comigo mesmo. E é esse o principal objetivo, é despertar essa força de cura que todos nós temos. Mas para isso você precisa aprender a olhar, a desenvolver um olhar adequado que permite despertar essa força de cura. Então, o objetivo do livro é esse, é ajudar as pessoas a despertar essa força de cura que todos nós temos dentro de nós. Mas para isso, como eu disse, não, é importante ler o livro, até no início do livro, como ler esse livro. Né? Não é racional, não é teoria, é uma experiência, é simplesmente uma experiência. E no começo do livro tem também os padrões, a simbologia que a gente utilizou no livro. Então, existe uma tabela de simbologia explicando direitinho para ter uma compreensão maior das dinâmicas. Né? E um dos presentes desse volume 1, no meu entendimento, é a profundidade com que o professor ele aborda o entendimento dos níveis de consciência. Então, tem muitos exemplos para que a gente possa compreender os conflitos e as diferenciações dos níveis de consciência. Esse é um dos capítulos do livro, muito rico, muito rico. Então, vai formando o conhecimento, vai conduzindo o leitor para que ele tenha condição de compreender a obra. Né? Uhum. Tem uma pergunta que chega aqui também. Quais são as emoções ao concluir esta obra? Ah, olha, eu não sinto isso como uma obra. Eu não sinto isso como um feito. Eu não sei falar exatamente como eu sinto isso, porque isso é algo natural. Eu vivo isso no meu dia a dia há 30 anos, né? E ter isso publicado é o fruto de uma vivência, né, esse trabalho de ajuda com as pessoas. É legal ver isso, é legal ver isso ali, mas isso é uma coisa tão orgânica, tão viva. Eu sinto que isso continua. Eu sinto que eu tenho muito ainda a descobrir sobre esse tema. Embora tenha ali um conteúdo de 800 páginas, mas eu não vejo que isso é uma conclusão. Eu vejo que isso é um início, né? É algo que eu tenho muito para mover ainda em relação a isso. Então, tem uma sensação boa por um lado, né? Ai, que legal que agora as pessoas podem ler, que legal que agora as pessoas elas podem ter um guia e com isso desenvolver esse novo olhar. Mas por outro lado, eu não sinto como algo finalizado, eu sinto como um capítulo, né? Eu vejo que isso é um capítulo e eu acho que outros capítulos virão, porque a vida é um constante movimento em direção ao novo. Eu sei que eu tenho muitas coisas ainda para aprender, eu sei que eu tenho muitas coisas ainda para descobrir, e isso não é algo que está parado dentro de mim, pelo contrário. Nesse momento, inclusive, passando por um processo de muitas mudanças, muitas transformações. E eu também continuo observando como isso se movimenta no meu corpo, todo esse processo. Então, não é algo que eu me dedico só para ajudar as pessoas. Eu, antes de mais nada, observo esses processos em mim. E eu observo em mim, nesse momento, muitos processos intensos acontecendo. E eu percebo isso no meu corpo. Então, eu percebo que eu também tenho um monte de coisas ainda se movendo, e em função também de tanta mudança, de tanta transformação, o mundo está num processo de transformação muito rápido, muito intenso. E o Covid acelerou isso numa velocidade absurda. E eu percebo também como isso atua no meu corpo. Então, eu também continuo, né? E quando eu falo isso, eu lembro do Bert.
o Bert com 80, mais de 80 anos, você via ele indo no grupo de pessoas que criavam um trabalho, ele ia lá como participante, sentava lá e se expunha aos trabalhos. Portanto, eu vejo isso como um processo contínuo. Eu não acho que eu entendi algumas coisas já, mas eu sinto que elas são muito pequenas perto a tudo ainda que nós temos que descobrir. A vida ela se revela aos poucos e é nesse ritmo que a gente segue também. Perguntando se o livro está à venda. Sim, novamente, o livro está à venda e está lá no site www.renatochambertati.com/livros. Sim, está à venda. Bom, mais Perguntaram alguma se pergunta, Tamara, aí? Não, perguntaram se tem pessoas perguntando a respeito das doenças, diabetes, Parkinson, as doenças psíquicas, depressão, pânico, está tudo lá, né? Tem tudo lá, tem tudo lá. Eu não entraria nisso, não nesse momento, nesse encontro, que é mais Isso, para o e tem, lançamento. Mas isso. está E tudo tem lá, a pessoas gente fala sobre todas essas doenças. perguntando se vai estar disponível na forma digital, mas ainda não, né, Renato? Ainda não tivemos tempo de providenciar isso. Muito provavelmente lá para frente, sim, mas não agora. A gente tá muito envolvido em outras coisas, o lançamento do volume 2, tem o trabalho de empresas, tem todos os meus trabalhos, workshops, treinamentos, palestras, congressos, lives, consultório, que eu continuo atendendo no consultório. Então, assim, por enquanto, a gente tem que ir passo a passo, tudo com calma, tudo no tempo certo. Bom, gente, eu acho que tá bom por hoje. Quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui, as perguntas, os interesses. É lógico, vai ter outros momentos, inclusive algumas pessoas já me convidaram para fazer também o lançamento de livro. Então, provavelmente vai aparecer, terão outras lives, talvez onde eu entre falando um pouco mais especificamente de alguma coisa, de alguns sintomas, ou mais das estruturas do livro. Então, com certeza, nessas próximas semanas vão surgir algumas lives, vou atender alguns convites que me fizeram sobre o tema do livro ou partes do tema do livro. Então, assim, com certeza virão outras lives aí onde eu entro mais especificamente em alguns temas específicos. Então, só ficar um pouco ligados, isso vai ser divulgado. Temas específicos e será um prazer compartilhar com vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Tamara. Que lindo ter você aqui. Muito obrigado por tudo e pelo apoio, inclusive, de estar aqui hoje, dando essas Obrigado a explicações você. importantes que acho que você faria com certeza, fez melhor que eu poderia fazer. Obrigada, Renato. Obrigada. Então, desejo a todos uma boa noite e só avisando que as pessoas que comprarem ainda hoje, parece propaganda isso, né? Vão Mas, receber o livro autografado. sim, Então, sejam bem-vindos, estou à disposição e obrigado de estarem aqui, tá? Boa noite, bom descanso a todos. Boas obrigada. curas a todos vocês. Um beijo. Beijo. Agora, como que eu saio daqui? Eu vou fechar isso. Tchau.